Muito bem, depois desse clássico desta música, muito bem conhecida em vários países do mundo, estamos iniciando mais uma live na noite de hoje para trazer a palavra do Senhor, nesse momento, tempo de pandemia, tempo de Covid-19. Estou aqui para juntos poder transmitir aquilo que Deus quer que nós saibamos. Quem está falando aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus em São Gonçalo dos Campos, estado da Bahia, Brasil, América do Sul. Eu quero, nesse instante, orar. Pai Celestial, obrigado por essa oportunidade que tu nos dás, de poder estar na tua santa presença, de poder, Senhor, apresentar mais esta live, e te pedimos por aqueles que já estão aí na nossa assistência, aqueles que hão de nos ver depois através dos vídeos nas demais redes sociais. Senhor, opera a tua bênção, alcançando cada vida, no nome de Jesus. Amém. Aqui quem está falando aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares, pastor da Assembleia de Deus em São Gonçalo dos Campos, estado da Bahia, Brasil, América do Sul. Os meus cumprimentos aí a todos os pastores que já estão que sempre estão nos assistindo, né? O pastor Raimundo Leal, a sua esposa irmã missionária Onélia Tapioan,
nossos cumprimentos. Pastor Juscelino lá em Capela, pastor Ezequiel Bandeira, em Santa Maria da Purificação, pastor Leú de Catu, pastor Lenildo de Pojuca, pastor Heber em Ituaçu, pastor Ezequiel do Rosário, pastor Esdras de Feira de Santana, Eliabe, Isaías Júnior, pastor Gervásio e tantos outros pastores que sempre estão nos assistindo. A gente agradece de coração essa amabilidade de vocês de poderem nos assistir. O tema da nossa live hoje é por que os pais colocam certos nomes desastrosos nos seus filhos. A gente apresentou ontem uma live sobre esses nomes esdrúxulos que a gente alguém até sorriu. De fato, cada nome não foi daquilo, não foi piada. São nomes extraídos dos cartórios ao longo do Brasil, né? A gente conhece aqui alguns aqui que até temos vivência, né? Mas ficou então aquela curiosidade. Por que os pais colocam certos nomes desastrosos nos seus filhos? Os pais não estão nem aí. Eles nem se tocam que esses nomes não vão abençoar os seus filhos. Também contei minha experiência como educador, 28 anos lecionando e, vez por outra, no começo do ano, turma nova, o aluno chegava perto de mim, professor, eu vou lhe pedir uma coisa, não, quando o senhor fizer a chamada, não cite meu nome todo, fale só fulano, dava o nome, geralmente tira o nome principal ou quizás os nomes, os sobrenomes, né? Isso porque cada vez que eu citava o nome dele, havia bullying, os coleguinhas davam risada, zombavam. E os pais, quando vão colocar o nome dos filhos, nem estão aí. Não tem essa ideia de imaginar que seu imaginário é bonito. Ele quer homenagear time de futebol, atores, atrizes, mas esquece que não é ele que vai assumir, não é ele que vai conviver com esse nome esdrúxulo, com esse nome desastroso, e sim, filho. E para começar essa live, vamos ler primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10, que é um caso atípico. Isso eu gosto de falar isso porque tem gente que pensa que isso tudo é produto da modernidade. Não é não. Mas não é mesmo. Salomão diz que nada há novo debaixo do céu. Tudo que é, já foi. Eu estou procurando mostrar isto nas nossas lives, que não é coisa nova não. Então o caso aqui do livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10, diz assim, ó, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos? Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Ó. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele lhe pediu. Ó, deu para entender aqui, você nem imagina, nós não conseguimos entender porque com dores deu à luz. Afinal, que culpa tinha Jabes? Já pensou que uma mãe colocar o nome no filho Jabes? E hoje a gente não tem muita noção, mas naquele tempo todo mundo sabia o significado dos nomes. E onde Jabes chegava, dizia, aí está vindo aí, ó, o homem que causa dores, a pessoa que causou dor à sua mãe. Ele estava fadado à desgraça, não fosse
esse espírito de Jabes que orou a Deus, invocou a Deus. Ó. Não foi só orar, invocar. E nós só invocamos quando tem uma dor muito forte. Foi o que Jabes fez. Ele invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, que me abençoes e me alargue as fronteiras. Aí a Bíblia diz que lá no finalzinho do texto, diz, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus também é uma bênção. Deus gosta de fazer que as pessoas dêem a volta por cima. Foi o que aconteceu com Jabes. Veremos agora a influência do nome. Entenda como sua escolha influenciará no futuro do seu bebê. Lamentavelmente, o pai não sabe disso, mas ó, quem estiver me assistindo aí, que estiver ainda gerando filhos, é melhor você ter cuidado, porque você não sabe, mas vai saber agora, que o nome que você dá à criança, você estará influenciando o futuro do seu bebê para o bem ou para o mal. Especialmente se o nome que você colocar já carrega no seu bojo um misto de maldição. Ó, por exemplo, uma mãe que dá o nome de sua filha Maria das Dores, está esperando o que dessa menina? Uma mãe que coloca, ou pais que colocam o nome do seu filho Amara, Jamara, Itamara, Jumara, Simara, está querendo o que com essa criança? Amar é amargura. Lógico que talvez os pais estão pensando que estão fazendo excelente coisa, mas não está. Maria do Perpétuo Socorro, 1, 2, 3 de Oliveira 4. É incrível isso aqui. Então vai ver aqui, o nome do bebê é uma das mais importantes escolhas durante a gestação. Quase sempre a gente dá o nome dos filhos durante a gestação. E é uma decisão difícil, afinal não é fácil dar nomear o bebê. Ela é permanente e acompanhará o seu filho e a filha por toda a vida. E você tem que ter a noção disso aqui. Apesar de grande responsabilidade, a felicidade desse momento é incrível. E os futuros pais embarcam no desafio de pensar sobre os nomes que querem para seus pequenos. Alguns pontos devem ser levados em consideração nesta hora e podem até facilitar a decisão. É importante definir se os pais querem que o nome tenha um significado especial para eles, antes de escolher o nome. Tem que ver um nome que traga consigo um significado especial. Cuidado, porque às vezes lá adiante descobre que não é aquele que você imaginou. Mas tem que ser feito isso antes de escolher o nome. Vale a pena pesquisar, pois há inúmeros nomes com significados interessantes em outras línguas ou em outras mitologias conhecidas ou desconhecidas. Hoje você pode colocar no Google, você tem no Google o dicionário FAT, dicionário de nomes, que vai dizer se o nome é indígena, se é de alguma mitologia, de que língua, qual é a sua origem, qual o significado, para você não colocar um nome qualquer. Ok? Há pais que não se importam com isso e optam apenas por um nome bonito. Mas é interessante procurar a definição antes para não ter surpresa desagradável no futuro. O nome de uma das primeiras escolhas que você faz para seu filho, e é uma escolha muito importante, pois é uma que o acompanhará pela vida inteira e pode vir a influenciar diretamente a forma com que ela ou ele será visto pelas outras pessoas. Tem isso. Tem nomes que geram um desconforto até dos coleguinhas no bairro, na igreja, na escola. E é através do nome que seu bebê será inserido na sociedade.
se tornará conhecido e será um ser distinto e único. Há quem diga que o nome poderá definir a personalidade da criança e até mesmo influenciará no sucesso de seu futuro profissional e amoroso. Porém, mais que isso, o nome está diretamente ligado à formação da identidade do seu filho. Por isso é muito importante fazer essa escolha com muito cuidado, pensando não somente no presente, mas no que esse nome pode significar para o seu filho ao longo da vida. Entenda mais sobre como a sua escolha vai influenciar o seu bebê. Mas o terceiro capítulo aqui da nossa live, vamos perguntar aqui: que motivações estão presentes na hora de dar nomes aos bebês? É isso aqui que é sério. Há várias motivações que envolvem o ato de se nomear um bebê. Várias são essas motivações. Vamos ver aqui. A primeira motivação aí, homenagens e tradições. Alguns pais optam por fazer homenagens na hora de nomear o seu filho, seja a celebridades, jogadores de futebol ou algum parente especial. Apesar de o gesto ser nobre e muito bonito, é importante notar se o nome não vai desagradar a criança no futuro. Lá em minha casa, meu pai, para honrar meu avô, Antônio Clementino Soares, o meu irmão Antônio foi colocado Antônio Clementino Soares Neto. Entendeu? Cá na minha família, Isaías, o mais velho é Isaías Oliveira Soares Júnior. São coisas que acontecem nesse afã de colocar os nomes das pessoas. Vale lembrar que a decisão é dos pais e deve satisfazer a eles e não ao resto inteiro da família. Torcedor paga promessa e batiza filho em homenagem a 4 jogadores do Flamengo. Veja como isso aqui, eu peguei no www.ol.com.br esporte. Aí diz aqui: até que ponto vai o amor de um torcedor pelo clube? Essa é uma questão muito pessoal, mas o flamenguista Alan dos Santos mostrou que essa relação pode ir muito além das 4 linhas. Em 2019, quando o clube rubro-negro disputava os títulos de Brasileirão e da Libertadores da América, o morador de Maricá prometeu, fez um voto, fez um juramento que batizar o filho em homenagem aos principais jogadores da equipe, se o Fla conquistasse ambos os torneios. Dito e feito, em outubro de 2020 nasceu Gabriel Henrique Arrascaeta Ribeiro de Matos. Os homenageados principais foram os atacantes Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, além do meia uruguaio Georgian de Arrascaeta. Agora você imagine, uma criança recebe Gabriel Henrique Arrascaeta Ribeiro de Matos. Isso vai fazer bem a essa criança? Só o futuro vai dizer. Mas isso acontece, os pais querem homenagear. Mas o nome de uma criança é mais além de uma simples homenagem. É preciso entender isso aqui. Segunda coisa que pode estar influenciando na colocação dos nomes das crianças é nome herdado de familiares. Às vezes a gente quer honrar algum familiar. A principal função do nome é nos identificarmos, nos permitir que sejamos diferenciados entre as outras pessoas. Antigamente, o nome era dado de acordo com a história em função da família do bebê, da sociedade, tornando mais fácil descobrir a origem daquela pessoa. Como já falei ontem, Zé do Bode, Zé Alfaiate, Manel do Bruno, Seu Zé. Lá no Cruzeiro tem vários
várias pessoas, Mané do Bruno, do Buno, do Bono, enfim. E isso às vezes influencia na hora de colocar o nome. Agora, o pai e a mãe precisam estar em consenso na hora de escolher o nome. Afinal, a decisão afeta ambos. Às vezes os dois não concordam, um quer um, outro quer outro. Às vezes pega uma parte do nome do pai e outra parte do nome da mãe e forma um nome só. Por exemplo, Robertana, Roberto mais Ana. E por aí vai, tem uma série de combinações que fizeram porque os dois queriam nomes diferentes. Aí, para não desagradar a um ou a outro, se fez essas montagens. Se os dois têm ideias e nomes que gostariam de colocar, compartilhem uma conversa e tentem encontrar juntos um nome que atenda às expectativas. Por exemplo, aí minha família, meu lar, eu não tive problema com a irmã Raimunda, porque na hora ela ficava grávida, eu já sabia se era homem ou mulher, Deus me revelava, e já sabia o nome também. Às vezes o nome dos dois se fundem, criando um nome, como eu falei antes, Franciellen, ó, Francisco mais Ellen, tá vendo? O pronome pode ser simples, José, Pedro, Maria, ou composto, Ana Paula, Afonso Celso, Fábio Miguel, Pedro Henrique, que se completa com patronímico. Esse complemento, por via de regra, é tradicionalmente oposto com sobrenome das famílias de ambos os pais. Normalmente com o do pai vindo por último. Aqui no Brasil vem o nome da pessoa, segundo vem o nome da mãe, e por fim o nome do pai. Nada obsta que se faça ao contrário. Os cartórios já podem fazer isso ao contrário, mas o proceder corriqueiro é esse aí. Por outro lado, não há qualquer impedimento legal para se colocar no nome somente o sobrenome de apenas um dos pais ou mesmo dos avós paternos ou maternos, pois no Brasil vige o princípio de que é livre a composição do sobrenome do registrando com o sobrenome dos pais ou dos avós, não podendo, obviamente, criar-se um sobrenome novo ou estranho da família. Quer dizer, é isso quanto à posição dos nomes, sim, mas não pode criar um outro nome além daqueles que já pertencem à família. Terceira coisa aqui, terceira razão que pode estar influenciando na hora de colocar o nome. Razões desconhecidas, essa aqui é muito forte. A hora de escolher o nome de uma criança é sempre um momento difícil para os pais, que por vezes acabam escolhendo para seus filhos nomes incomuns ou exóticos. São os casos de Adalásio, Valstraloesclésia, Michargan, Corvades, Dio Luiz, dentre tantos outros igualmente extravagantes. Interessante que a Lei Federal número 6.015 de 1973 estabelece que o oficial do registro civil deve se recusar a registrar o nascimento com nomes que expõem uma pessoa ao ridículo. Como, não sei se foi piada, um camponês foi registrar seu filho e ao o escrivão perguntar como era, disse Mingau. Não, senhor, mas isso aqui não é nome. E começou o escrivão discutindo com o camponês que queria que colocasse o nome do filho Mingau. Pensa só, uma criança na escola, Mingau de Oliveira Souza. Uma coisa inacreditável e inadmissível. Aí, depois de muita discussão, o camponês, depois de ouvir do escrivão que não ia poder botar esse nome no menino, aí ele gritou, quer dizer que o seu chefe, porque é rico, você batizou com o nome de Papa. E meu filho, porque é pobre, não pode ser para o Mingau? Tá vendo? Ideias terríveis aqui. Às vezes são razões desconhecidas, a gente não entende por que os pais colocam certos nomes nos filhos. A quarta razão aí, nomes que atendem ou combinem com o desejo dos pais. Antes de colocar um nome no bebê, deve-se verificar
o significado do mesmo, só assim os pais saberão se o nome escolhido está de acordo com as aspirações ou sonhos que eles têm acerca do bebê. Todo pai anela, cria sonhos, cria propósitos com relação aos seus filhos. Então esse nome tem que estar de acordo com o que ele está pensando. Vale a pena pesquisar, pois há inúmeros nomes com significados interessantes em outras línguas e mitologias. Há pais que não se importam com isto e optam apenas por um nome bonito. Mas é interessante procurar a definição antes para que não venha ter surpresa desagradável, como já vimos um pouco aí atrás. Vamos ver aqui agora, temos também aqui as motivações inconscientes que atuam muito na escolha dos nomes dos filhos. Para um adulto, seu nome é capaz de representar mais do que uma identificação. Às vezes, o indivíduo se reconhece de tal maneira em seu nome que este acaba fazendo parte de sua própria personalidade. Carmen Silva Cavalhais de Oliveira, pesquisadora da IPUSP, buscou mostrar em sua dissertação de mestrado que os fatores que influenciam esta representação têm início muito cedo, já na escolha dos nomes dos filhos pelos pais. Segundo Carmen, o nome dado à criança representa uma inscrição na família, além de ser símbolo do nascimento. Sua pesquisa teve como objetivo principal a reflexão sobre as motivações inconscientes que atuam na escolha dos nomes próprios dos primogênitos pelas gestantes, a fim de observar o lugar que esse filho vai ocupar na família atual e na cadeia geracional. Foram realizadas entrevistas semidirigidas com 5 gestantes e, além disso, foi solicitado que as mulheres realizassem um genograma psicanalítico. Troca de nomes e outros erros foram vistos como atos falhos. Os genogramas fornecem informações dos legados familiares e a perspectiva do novo parente e bebê. Os resultados obtidos demonstraram que os nomes dados aos filhos têm associado com um legado familiar, com o mecanismo de transmissão psíquica e com os conflitos intergeracionais. A escolha do nome do bebê ocorreu em função de desejos, expectativas e conflitos próprios do pai ou da mãe de ambos. O ato de nomear os filhos com o sobrenome é também uma das formas de assumir a parentalidade, assim como de inserir a criança em sua continuidade geracional e social. O ato de escolher o nome para o bebê é tão inconsciente que de 1 a 7 pais se arrependem do nome escolhido para o seu filho. Aí vou mostrar aqui as razões. Você é um desses que se arrependeu de ter colocado o nome do seu filho? Mas segundo o Instituto Charnel Moon, 1 a cada 7 pais admitem que se arrependeram do nome que escolheram para os pequenos. No estudo, 28% dos pais contaram para os filhos que se arrependeram de escolher o nome. Alguns ainda revelaram que os próprios filhos declararam que não gostam de seus nomes. Confira os principais motivos que fazem os pais se arrependerem de escolherem alguns nomes. Alguns aqui são absurdos. O primeiro, porque o menino tornou-se popular. Aquele nome se tornou muito popular. O pai se arrependeu. O segundo, foi pressionado a escolher o nome por causa do parceiro ou de algum parente. Depois se arrepende. Queria um, mas aí por causa do parceiro ou da parceira, acabou escolhendo outro. A razão terceira, porque o nome saiu de moda. Tem nome que sai de moda mesmo. Quando ele, digamos, um ator, uma música faz sucesso, naquele momento todo mundo quer colocar, mas depois esse nome cai no esquecimento. Porque a música é com cultura. Cai de moda, passa de uso popular. Em quarto lugar,
Uns acham que não combinam mais. Colocou o nome, mas aquele nome não combina mais. Quinto, um amigo escolheu o mesmo nome para o bebê dele. Já acontece ciúme. E em sexto lugar, é muito incomum um nome que ninguém tem. Sétimo, é difícil de pronunciar. Eu falei na live ontem, e lecionei num colégio grande, onde tinha alunos do pré até o ensino médio, e cada hora chegava uma professora da alfabetização para me perguntar, me pedir ajuda, haja vista que o nome que o pai botou no aluno, um nome estrangeiro, e às vezes espanhol, inglês, e que eles não sabiam como ensinar a criança a separar a sílaba. Isso é uma coisa séria, né? Também tem outra coisa aqui. O nono lugar, uma celebridade deu o nome para o filho. Ó. E depois dessa, parece algo grosseiro ou constrangedor quando você tenta combinar com o nome do meio ou com o sobrenome. Aí gira uma bagunça na cabeça da criança. Isso vai implicar negativamente no futuro daquela criança. Vamos ver aqui, passando para o lado bíblico, a influência e as tradições do nome no judaísmo. A escolha do nome entre os judeus, como é que ia acontecer? Eu peguei aqui um artigo publicado pelo professor Wallace Anderson. Durante as primeiras semanas, logo após a circuncisão, era 7 dias para circuncidar a criança, era que o filho, o homem judeu, recebia o nome. A escolha do nome tinha máxima importância, pois os judeus, como todos os habitantes do mundo antigo, atribuíam a influência numerosa aos nomes. Na lenda egípcia de Ísis, vemos a deusa milagrosa recusando-se a curar Ra, Deus Sol, da mordida de uma serpente até que ele dissesse seu nome, no qual reside o segredo do seu poder. Da mesma forma, a história de Moisés, Deus lhe confere o maior símbolo da sua confiança, revelando-lhe o seu nome infalível. No mundo antigo, era comum acreditar que pelo nome poderia conhecer o ser ou a pessoa, e que o nome era parte integral do indivíduo, do seu caráter e até mesmo do seu destino. Se apegavam de tal forma que um rabino chegou a dizer: a condenação do céu pode ser modificada por uma mudança de nome. O direito de escolher o nome do filho pertencia ao pai, ao chefe da família. Há muitos casos de pais dando o nome aos filhos nas Sagradas Escrituras. No relato do nascimento de João Batista, por exemplo, no Evangelho, vemos Zacarias insistindo nesse direito, embora estivesse mudo. Pegou uma tabuinha, mas também ninguém admitiu que queriam, mas primeiro tiveram que ouvir o chefe da família, que era Zacarias. Entretanto, existem também muitos casos de mães dando nome aos filhos na Bíblia, e a primeira foi Eva, a mãe da humanidade. Pode ser então que a escolha do nome era feita mediante um acordo entre os pais. O nome escolhido correspondia ao nosso primeiro nome. Os judeus não tinham sobrenome e este não existia. Embora tal coisa não signifique que o sentimento familiar não era altamente desenvolvido entre eles, pois era. O filho recebia o nome do pai. O menino era chamado filho de fulano, bem hebraico, e Barém aramaico. João bem Zacarias, ou seja, João filho de Zacarias. O filho mais velho recebia com frequência o nome do avô, a fim de confirmar a tradição onomástica da família e também para distingui-lo do pai. Alguns desses nomes ou prenomes eram apelidos, lembrando a circunstância que a criança havia nascido. Itshak, que é Isaac, ou sorriso. Conta-se a história de uma mãe que, irritada por não dar à luz senão filhas, chamou a quarta de Zaolé e a oitava de Tamã, que traduzidos indicam como aborrecimento e basta.
Outros nomes eram escolhidos para dar boa sorte às crianças, e alguns rabinos indicavam consultar até as estrelas, cuja prática era rejeitada por outros. O nome dos animais eram bastante comuns. Raquel é ovelha, Débora é abelha, Ioná, pomba. Também havia nome de árvores, como Tamar, palmeira, Elon, carvalho, Zeitã, oliveira. Um grande número de nomes eram tirados da Bíblia, com patriarcas, profetas, heróis. Era comum conhecer muitos Jacós, muitos Elias, muitos Davis, muitos Moisés, além de gloriosos guerreiros de Israel como Macabeus. Outros eram nomes teóforos, isto é, nomes que invocavam o nome de Deus ou antes um de seus nomes. Assim sendo, Yehoshua, Josué e Yeshua, sendo assim, vinham da raiz Yah, mais Shua, que significa o Senhor é a salvação. Os nomes terminados em El lembravam o nome antiquíssimo para o Deus único de Israel. El, que é Elohim, exemplo, Emanuel, Daniel e Ezequiel. Agora vamos ver as formas como os judeus nomeavam os filhos no Antigo Testamento. Primeiro, era de acordo com as circunstâncias. Noé, por exemplo, quem foi Noé? E qual foi o significado do seu nome? Noé, filho de Lameque, da linhagem de Sete, foi o último patriarca antediluviano. Embora não se saiba exatamente a etimologia do nome Noé, é amplamente aceito que seu nome Noé, no hebraico, é Noá, significa repouso, descanso ou conforto. Acredita-se que seu nome venha da raiz no descansar, associado ao verbo nhon, traduzido como consolará em Gênesis 5:29, que diz assim: a quem chamou Noé, dizendo, este nos consolará antes de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Gênesis 5:29. O certo é que seu pai Lameque o chamou de Noé, porque ele iria confortar a humanidade em relação à terra que Deus havia amaldiçoado. Olhe bem essa associação. Lameque investiu, Lameque, ao chamar seu filho Noé, estava investindo no futuro desse filho. Esse será a nossa consolação. De fato foi mesmo. É isso que os pais têm que fazer na hora de colocar o nome dos filhos. Ok? Um outro exemplo aqui é o Icabode. Encontramos este episódio de Icabode no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 12 e 22. De forma mais precisa, o versículo 21, que diz assim: ela deu nome ao filho Icabode, dizendo, foi exilada a glória de Israel, aludindo ao fato de a arca de Deus ter sido tomada e a morte do seu sogro, do seu marido. Em Samuel 4:12, eu li aqui na versão Bíblia de Jerusalém. Agora, o que é Icabode? A mulher de Finéias, nora do sacerdote Eli, deu à luz a um menino. Estava sentindo fortes dores, quase aspirando, morrendo, com a voz baixinha, disse, chamem o menino de Icabode, pois de Israel foi-se a glória. Por quê? Por que foi a glória? O esposo dela morreu, morreu o seu sogro e morreu o seu cunhado. A arca foi levada, aprisionada pelos filisteus, nada mais podia aquela mulher esperar. Então ela colocou o nome no seu filho, Icabode. Pensa só, foi-se a glória. Imaginou quanta dificuldade esse rapaz, esse menino, teria na vida? Icabode. Todo mundo sabia a história. Mas olha bem, a mulher colocou o nome por causa da circunstância. Um outro caso aqui é o que está lá no texto que nós lemos lá. Jabes. Quem era Jabes? O verso 9 do 1 Crônica, do capítulo 4, diz assim, a saber,
o significado do nome Jabes é o que causa sofrimentos. Esse nome foi atribuído a ele por causa do seu nascimento, pois com muitas dores sua mãe o teve. Olha só isso aqui. E foi Jabes, graças a Deus, mais ilustres do que os seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porquanto por muitas dores o dei à luz. Graças a Deus que Jabes não ficou ali metido nessa melancolia, nessa revolta, por causa do nome que sua mãe mesmo lhe dera. Ele triunfou, como já vimos no texto lá acima. Agora vem aqui um caso aqui de Nabal. O significado de Nabal, isso é um mau exemplo. Nabal era um homem mau e irredutível. Ninguém conseguia conversar com ele, como está em 1 Samuel 25:17. Curiosamente, o nome Nabal, no hebraico, é uma palavra para louco. Os intérpretes dizem que o significado do nome Nabal transmite o sentido de um vazio que expressa a loucura da impiedade interior. Então o texto de 1 Samuel 25:25 diz, meu Senhor, aí toda aquela ação que Davi ajudou seus empregados a cuidar no tosquear das ovelhas, e nenhum inimigo pôde se aproximar daquela hora. Davi pensou que esse ato feito com tanto carinho em favor dos empregados de Nabal, pensou que Nabal entenderia isso. Isso é incrível, né? Quando Davi mandou os seus homens lá buscar alguma comida para ele, só o homem foi mal. O homem, quem é Davi? Aqui não vai sair nada para esse, eu não sei de onde é que ele veio, eu não sei quem é ele. Então, Davi estava preparado para fazer um arraso naquela família. E olha só que a mulher, Abigail, mulher prudente, o que é que ela fez? Meu Senhor, ela preparou outro que Davi queria, ela foi levar e conversou aplacou a ira de Davi. Meu Senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual o seu nome Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços do meu Senhor que enviaste. Olha, isso aqui eu tenho dito como Deus tem sido tão gracioso com as mulheres. Cada acontecimento assim, estupendo, que Deus dá uma grande vitória, tem sempre uma mulher envolvida. Olha, a Abigail aqui foi quem mudou a história, mudou a trajetória, que seria uma trajetória trágica. E Davi ia destruir toda a sua fazenda, com tudo. Até Abigail ia aí no meio também. Mas ó, que coisa, gente. Então é possível entender que esse homem foi uma verdadeira personificação de loucura. Mas Nabal não agiu de forma que agiu por pura tolice, mas porque ele era insensível e cruel. Ele era cruel de natureza. E quem é cruel de natureza, já falei isso em outras lives aqui. Isso aqui já é uma coisa que está inserido no âmago, no cara, como indivíduo, que é um ser indivisível. Então, esse homem aqui não teve jeito. Acabou. A Bíblia diz que Deus matou. É incrível, gente. Não teve jeito. Mesmo a mulher intervindo, não teve jeito. Às vezes, em quinto lugar, às vezes por motivações inconscientes, os pais são levados a colocar cada nome. Nabal é loucura. Pensa o pai botar nome no filho Nabal. Loucura, louco. Você já imaginou? Um pai, uma mãe faz isso. Aí a gente vai entender que eu falei há pouco instante aí, que são motivos inconscientes. E é verdade. Olha só isso aqui. Isso não é coisa nova, não. É coisa antiga, mas ó. Em plena pandemia, pais colocaram o nome de corona e Covid nos filhos. Olha bem isso aqui. Não vai demorar você aparecer na igreja algum pregador vai dizer assim: eu estou aqui no Covid de Jesus, ou na pandemia do Espírito Santo, ou no Covid-19 de Deus. Não vai demorar.
Ó, que o nome de gente já apareceu. Para os pais, a decisão de batizar os filhos com esses nomes serve para lembrar que eles escaparam do coronavírus. Ó, que ideia! Eles escaparam do coronavírus, então resolveram colocar o nome, esse nome dos seus filhos. Isso aqui não é piada, não. Foi publicado no dia 29 do mês de abril do ano passado, às 8 horas e 17 minutos. No Time Tempo é um jornal. E na Índia, Manju Bauru descansa ao lado do seu filho. Lockdown. Lockdown. Ó. Já pensou o nome do filho? Lockdown? Corona Kumar. Covid Maria. Ó. Corona Kumar. Covid Maria. Entre outras variações na Ásia, cada vez mais pais dão a seus recém-nascidos um nome com referência ao coronavírus, visivelmente indiferentes às consequências da sua escolha ao longo prazo. Claro que isso aqui não vai ser bom na escola, quando a criança começar a frequentar os meios sociais. Quando Tabeza Rio, que é a mãe, deu à luz em 13 de abril em Bacolod, você não pensar que é piada, nas Filipinas, decidiu, de acordo com o pai da menina, John Chupas, de 23 anos, que a filha deveria ter um nome que nos recordasse de que escapamos da Covid-19. Por esse motivo, a recém-nascida virou Covid Maria. Dá para entender, gente? Poucas semanas antes, duas mães do sudeste da Índia tiveram a mesma ideia. Algumas pessoas destacaram que a ideia veio de um médico, um médico do hospital onde nasceram as crianças, que uma se chamasse Corona Kumar e a outra Corona Kumari. Eu disse que ajudaria a sensibilizar a população sobre a doença e acabar com os preconceitos a respeito. Confirmou o médico, o nome dele é SF Bachar. Para surpresa de todos nós, né? Não é piada, não, tá no site aqui, consta o nome do médico, inclusive. Um casal de imigrantes do nordeste da Índia, que ficou bloqueado a milhares de quilômetros de sua residência no estado de Rajasthan, optou pelo nome de lockdown, que em inglês é confinamento para seu filho que acabava de nascer. Nós demos o nome lockdown para recordar todos os problemas que enfrentamos durante este período, explicou o pai de família à imprensa local. Meu Deus do céu. Pensa, gente, isso aqui é o fim da picada. Tomara que desses nossos assistentes aí, ninguém esteja com esse pensamento louco. Surpreendeu a Abraão, concedendo-lhe o seu desejo. Deu a ele o que tanto sonhava, o prometido da sua casa, o filho da promessa. De aparência frágil, mas de dentro a força vinha do seu Deus. E todos duvidavam que ele era capaz, e mesmo a força de Golias resistiu. Diante do rei de Israel ele caiu. Faça como Israel deu o primeiro passo, atravessa o mar vermelho e cante do outro lado. Não desista dos teus sonhos, pode acreditar. Se teu Deus te prometeu, ele cumprirá. Faça como Israel deu o primeiro passo, atravesse o mar vermelho e cante do outro lado. Não desista dos teus sonhos, pode acreditar. Se o teu Deus te prometeu, ele cumprirá.
Mesmo de aparência frágil, mas de dentro a força vinha do seu Deus. E todos duvidavam que ele era capaz, e mesmo a força de Golias resistiu. Diante do rei de Israel ele caiu. Faça como Israel deu o primeiro passo, atravesse o mar vermelho e cante do outro lado. Não desista dos teus sonhos, pode acreditar. Se o teu Deus te prometeu, ele cumprirá. Faça como Israel deu o primeiro passo, atravesse o mar vermelho e cante do outro lado. Não desista dos teus sonhos, pode acreditar. Se o teu Deus te prometeu, diante de quem te apontou, Deus vai te exaltar. E dentro da tua casa, o milagre então verá. Faça como Israel deu o primeiro passo, atravessa o mar vermelho e cante do outro lado. Não desista dos teus sonhos, pode acreditar. Se o teu Deus te prometeu, ele cumprirá. Não desista dos teus sonhos, pode acreditar. Se o teu Deus te prometeu, ele cumprirá. Oh, 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 ele cumprirá. Eu creio, ele cumprirá. Que Deus abençoe a todos que nos assistiram, mas eu desejo que todos que estão aí, que ainda estão gerando filhos, tenha cuidado com o nome que você vai colocar no seu filho ou na sua filha. Cuidado com as interferências familiares, das amizades. Você tem que orar para o seu bebê, abençoar e dar um nome digno, que venha trazer, que você esteja projetando bênção para aquele filho. Quando você coloca o nome do filho, você está projetando bênção para a vida dele. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por essa chance de poder falar a Tua palavra. Que nesse instante, esses que nos assistiram possam ser abençoados com aquela bênção com que Tu sabes abençoar. E esses que ganharam nomes desastrosos, Senhor, muda a história dele, faz ele dar a volta por cima, assim como Tu veste com Jabes. Deus, eu quero que todos que vão assistir essas lives, quer no YouTube ou nas demais redes sociais, sejam alcançados por Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Ele fará. Muito bem, gente. Muito obrigado pela assistência de vocês. Obrigado. Deus abençoe a todos e até amanhã. E a paz de Deus para todos.